Considere a montagem experimental representada a seguir, em que a esfera 1 tem massa 2m, então a massa da esfera 1 é 2m, e as demais esferas têm massa m, né? Então todo mundo aqui tem massa m. Eu vou abandonar a primeira esfera na posição indicada, ela vai descer e vai chegar ao ponto mais baixo com a velocidade v0. Então vai chegar aqui embaixo com a velocidade v0. Supondo que todas as possíveis colisões sejam elásticas, então as colisões são elásticas, não tem perda de energia nem de quantidade de movimento, né? Elas se conservam, as duas coisas se conservam. O que vai acontecer? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? A gente tem que conservar energia e quantidade de movimento ao mesmo tempo. Então, qual é a quantidade de movimento inicial que eu tenho nesse problema? A quantidade de movimento inicial que eu tenho uma bolinha de massa 2m colidindo com velocidade v0. Então, essa é a quantidade de movimento inicial que eu tenho nesse problema. Para que se conserve a quantidade de movimento, essa quantidade inicial tem que ser igual à quantidade final, não é verdade? Para ter conservação de quantidade de movimento, a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final, né? O antes tem que ser igual ao depois. Só que existem várias formas de você conseguir esse resultado, né? Você poderia fazer, por exemplo, duas esferas dessas pequenininhas saírem com velocidade v0, e aí vamos analisar o que o problema está dizendo. Se a esfera 5 sair com velocidade 2v, então qual vai ser a quantidade de movimento nesse caso? Se a esfera 5 sair com velocidade 2v, a esfera 5 tem massa m, se ela sair com velocidade 2v0, olha como é que a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. Então esse é um exemplo que conserva a quantidade de movimento. Então a primeira condição está satisfeita, né? Mas tem que... A grande sacada desse tipo de questão, é perceber que você tem que conservar os dois ao mesmo tempo, né? Então, primeiro eu estou testando a quantidade de movimento, depois eu vou testar a energia. Então, vamos olhar o item B. As esferas 2, 3, 4 e 5 saem com velocidade v0 sobre 2. Então, vamos ver qual seria a quantidade de movimento nesse caso. Então, seriam 4 esferas, cada uma delas com massa m, saindo com velocidade v0 sobre 2. Então, qual seria a quantidade de movimento nesse caso? Seria 4 sobre 2, 2m v0. Então, ó, aqui bate, aqui também bate. Então, essas duas podem ser respostas, né? Vamos testar o item C agora. Duas esferas, então são 2m de massa, saem com velocidade v0. Beleza, também bateu, né? Todo mundo aqui bateu. 4 esferas saem com massa v0. Então, 4 esferas, massa total então seria 4m, com velocidade v0. Isso aqui é igual a 2m v0? Não, não é. Então, de cara eu já eliminei essa resposta. Todas as esferas permanecem em repouso. Não, aí a quantidade de movimento final seria 0, então eu já elimino também essa resposta. Então, eu ficaria na dúvida aí entre a B e C. Como é que eu vou saber qual das três eu vou escolher? Porque o problema diz que eu tenho que conservar, além da quantidade de movimento, eu tenho que conservar a energia, né? Então, eu vou testar a energia desses três casos e vou verificar se isso coincide com a energia que a bolinha vermelha tinha. Então, qual é a energia da bolinha vermelha? Ora, ela tem massa 2m, ela está se movendo com uma velocidade v0, né? Não esquece que a energia cinética tem que ser medida mv ao quadrado sobre 2, né? Energia cinética é m vezes v ao quadrado sobre 2. Então, ó, a energia que a bolinha vermelha tinha é m vezes v0 ao quadrado. Então, só um desses casos aqui vai apresentar essa energia. Esse é o caso que ocorre na natureza, né? Então, conservar a energia e quantidade de movimento, então, é o que vai acontecer nesse problema. Então, vamos lá. Vamos ver qual desses três casos aqui tem essa energia. Vamos testar o caso 1. Qual é a energia do caso 1? Da letra A, né? A esfera 5, então, ela tem massa m e ela tem uma velocidade 2v0. Então, eu estou calculando a energia, então tem que levar ao quadrado e dividir por 2, né? Então, quanto vale a energia? Vai ser 4v0 ao quadrado sobre 2 dá 2, né? E aí? O caso 1 tem energia igual à da bolinha vermelha? Olha como é que não é, né? Aqui tem um 2 e aqui não tem, né? Então, o caso A está errado. Então, lembra que eu quero a energia
é igual à energia da bolinha vermelha, né, para conservar a energia. Então agora eu vou testar o caso B. Eu tenho 4 esferas, né, então a massa total é 4m, a velocidade então é V0 sobre 2. Então aqui eu vou ficar dividindo aqui, 4 por 2 dá 2. E aí, bateu? Não bateu, né? Então o caso B também está errado. O caso A e o caso B estão errados, né? Se bem que aqui, desculpa, a velocidade é V0 sobre 2, né? Vamos ver. É V0 sobre 2. Então aqui vai ficar, simplificando aqui, vai dar 2, né? 2m vezes V0 ao quadrado sobre 4, né? Então, ó. Então vai ser mv0 ao quadrado sobre 2. Bateu? Não, não bateu, né? De qualquer forma, então o caso B está incorreto. Então também não é o caso B. Vamos testar agora o caso C. O caso C diz que são duas esferas, então a massa total é 2m, saindo com velocidade V0. Então vou cancelar esse com esse, e a energia será m vezes V0 ao quadrado. Essa energia aqui é igual à energia da bolinha vermelha? É. Então as energias são iguais e as quantidades de movimento são iguais no caso C. Então, o que vai acontecer nesse problema é o caso C. Maravilha? Entenderam? Tem que conservar energia e quantidade de movimento ao mesmo tempo nesse problema.